18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto, estamos juntos mais uma vez em 100,7 no melhor Mix do Brasil. Vamos com mais uma edição do programa 18 horas, as principais notícias do dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 12 de maio de 2021, Carimilhão, meio da semana. Já estamos aí no mês de maio, Carimilhão. Tudo bem? Tudo certo? Tá passando rápido o tempo, hein, Carime? Tá passando rápido, mas estamos aí. Muito boa noite para você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Exatamente, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. E hoje tem, galera, para você que nos acompanha pelo aplicativo Mano, tem cortesia lá do Circos Marcos Frota. Manda uma mensagem aqui pra gente, interage com a gente, fala a respeito das nossas reportagens, dos assuntos que estamos tratando aqui do 18 horas, que você pode ganhar um par de ingressos para conferir esse espetáculo lá no Marcos Frota. Só participar, 6 horas e 1 minuto, vamos juntos até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Bom, e vamos destacar, hoje no programa 18 horas, nossa homenagem aos enfermeiros nesse dia 12 de maio. E clima tenso na CPI da pandemia em Brasília. Teve pedido de prisão do ex-secretário de comunicação Fábio Van Garten. A sessão foi suspensa com o senador Flávio Bolsonaro chamando o relator da CPI, Renan Calheiros, de vagabundo. E hoje no 18 horas você vai conhecer o programa de atenção fisioterapêutica para pacientes com sequelas pós-Covid. O programa é oferecido de graça pela Universidade Paulista, que é a Unip. E as vendas do Dia das Mães teve crescimento de 5% e ainda segundo a federação que representa o setor, a expectativa para esse ano é de crescimento nas vendas e nas contratações. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora aqui no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos com mais uma edição do programa 18 horas para você. Você está ouvindo 18 horas. E hoje, em 12 de maio, é um dia muito especial. Dia Mundial da Enfermeira e do Enfermeiro. Esses profissionais da saúde merecem todas as homenagens nesta data, porque desde o início da pandemia, nesse momento tão difícil aí da vida de todos nós, pandemia de Covid-19, eles têm se mantido à frente do pelotão na guerra contra o vírus mortal. E é uma guerra mesmo, né, Carlão? E vai aqui a nossa homenagem para os enfermeiros e todos os profissionais de saúde. São verdadeiros heróis que estão na linha de frente no momento em que o Brasil e o mundo vivem a pior crise sanitária da história. Os enfermeiros e enfermeiras, ao lado dos técnicos de enfermagem que trabalham nos hospitais, estão ali, diretamente acompanhando os pacientes. Esses profissionais são os mais expostos aos vírus, ao coronavírus, exatamente porque lidam diretamente com as pessoas infectadas. Milhares deles morreram por complicações da Covid em todo o mundo. Carimilhão, eles são expostos a todo que é tipo de vírus, né, Carimes? Eles estão expostos realmente, eles se colocam à frente. Esses profissionais sofreram na pele aí consequências de um sistema de saúde caótico ainda por cima. Apesar de tudo, eles ainda têm esse problema aí ultrapassado, superando aí, eles estão enfrentando uma pandemia, com certeza aí que estamos vivendo, eles estão ali. Aqui em Manaus, os profissionais da saúde trabalharam e ainda trabalham sem equipamentos de proteção individual adequado. Faltam luvas, máscaras e todo tipo de equipamentos de proteção. Pois é, e representando esses profissionais que são os verdadeiros heróis desta pandemia, nunca é demais repetir, são heróis sim. Vamos conhecer a história de uma enfermeira que atua na linha de frente no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. É a história da enfermeira Alessandra, que mesmo depois de perder o marido vítima da Covid, não desanimou e ajudou a salvar muitas vidas. Vamos acompanhar essa história na reportagem de Nathalie Moraes. O
O Dia Internacional da Enfermagem e do Enfermeiro é celebrado hoje. E a profissional Alessandra Cativo, enfermeira emergencista do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, assim como uma super-heroína, ela representa a força desses profissionais que estão na linha de frente do combate à pandemia do novo coronavírus. Arregacei as mangas junto com toda a equipe e até hoje estamos executando esse trabalho. E assim, o sentimento é como se eu tivesse que chegar no hospital, vestir uma capa de super-herói, mesmo estando arrasada psicologicamente, fisicamente. O meu sentimento estou entrando no hospital, estou vestindo a minha capa de super-herói e aqui eu tenho que esquecer tudo. Eu tenho que ser o herói das pessoas. É esse sentimento que eu tenho. A profissional atua há 19 anos na enfermagem, sendo transferida no segundo semestre do ano de 2020 do Hospital e Pronto-Socorro da Criança para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Essa fase mudou a vida da profissional. Esse momento, com certeza, vai marcar toda a vida profissional das pessoas que atuam na área da saúde. Por conta de uma pandemia que ninguém esperava. Então, assim, estamos aqui, estamos na guerra, né? Uma guerra que ninguém estava preparado e bruscamente tivemos que nos preparar psicologicamente em todos os sentidos que você possa imaginar. Está sendo uma experiência muito desafiadora. Enquanto prestava serviço na unidade de saúde, Alessandra também perdeu o marido, com quem era casada há mais de 13 anos, vítima da Covid-19. Mesmo com o luto, ela não deixou de lado a sua paixão em servir como enfermeira. Infelizmente, eu perdi o meu esposo. É uma situação que eu não estava esperando. Desafiador. Como eu falei para você, vestir uma capa de super-herói e ter que encarar a dura realidade de ver meu próprio esposo como meu paciente, também participar da intubação dele. Para a Alessandra, continuar trabalhando após o falecimento do marido se tornou um alento e ela jamais pensou em desistir. A enfermeira faz um apelo hoje para que as pessoas continuem mantendo todos os cuidados sanitários e principalmente que as pessoas se protejam. Eu amo tanto a minha profissão que eu me senti na obrigação de ser forte. Eu me sinto muito tranquila, que é como se me acalmasse. Eu passo todos os dias pelo cenário onde isso aconteceu na minha vida pessoal, mas aquilo me traz paz, me traz acalento. O coronavírus, ele veio para nos ensinar muitas coisas. Nos ensinar principalmente a não brincar, né? O grande erro de alguns seres humanos é que eles acham que não pode acontecer com eles. Eu, sendo enfermeira, cuidando das pessoas, eu nunca imaginei perder um familiar tão próximo para esse vírus. E eu, como profissional, o conselho que eu dou e o que eu peço de verdade para todos os pacientes, para todas as pessoas que vão assistir esse vídeo, é que não brinquem com a vida, não brinquem em expor a sua família. Nathalie Moraes para o 18 horas. E uma dessas guerreiras foi uma dessas guerreiras que a gente perdeu nesse combate contra a Covid-19, foi a mãe da nossa repórter Nathalie Moraes, a Rejane Moraes. Ela foi uma das homenageadas hoje, ela foi homenageada pelo Instituto da Mulher Dona Lindu e toda a comunidade prestou homenagem hoje a mais essa enfermeira que perdeu a vida no combate à Covid-19. Vai a nossa homenagem também, emocionada, que afinal de contas é a mãe da nossa repórter, acho válido Moraes. Que ela tem trabalhado também, não parou de trabalhar durante todo esse tempo, acompanhou hoje todas as homenagens aos enfermeiros e às enfermeiras, e sem dúvida alguma, lembrando da mãe que nos deixou, fisicamente há poucos meses. Vale destacar também, que os enfermeiros e os outros profissionais da saúde trabalharam e continuam trabalhando, exercendo uma carga dobrada, sacrificando o convívio com a família e, em muitos casos, sem receber em dia seus salários.
Mas o fato é que nem todos esses problemas, o cansaço, o estresse, afastaram mulheres e homens da missão de cuidar dos pacientes. Todos eles resistem com amor à profissão e dedicação total aos pacientes. Eles merecem, claro, todo o carinho e respeito da sociedade, não só nesta data, o Dia Internacional do Enfermeiro, como durante todo o ano. É o mínimo que eles merecem. Sem dúvida nenhuma, Karime Leão, e apesar de toda essa dedicação, a categoria de enfermeiro ainda luta para conquistar o piso salarial de R$ 7.315 por 30 horas de trabalho semanais, proposta que tramita no Congresso Nacional. Muitos precisam se desdobrarem em seguidos plantões para receber no final do mês apenas R$ 2.300. A repórter Nathalie Moraes conversou com enfermeiro e enfermeiras e traz mais detalhes do que eles reivindicam. Vamos conferir. Um grupo de enfermeiros fez uma carreata na manhã desta quarta-feira para marcar o Dia Internacional da Enfermagem. O ato também lembrou dos profissionais que estavam na linha de frente e morreram durante a pandemia do novo coronavírus. Segundo a enfermeira Graciete Mouzinho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde, os enfermeiros pedem hoje a aprovação de um projeto de lei que já tramita no Senado Federal e institui o piso salarial nacional para a categoria de enfermagem. Nós estávamos numa carreata, para pedir a aprovação da PL, que é um projeto de lei 2564/2020. É um projeto que vem para fixar o piso salarial desses profissionais que são enfermeiros, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e as parteiras. Não esquecemos também que nós gostaríamos que não só eles fossem privilegiados, mas que também os maqueiros, o pessoal dos serviços gerais, porque estão conosco junto nessa luta, sempre junto, lutando para salvar as vidas desses pacientes. O Amazonas tem hoje 52 mil profissionais de enfermagem, entre técnicos e auxiliares. A enfermeira Graciete Mouzinho afirma que mesmo antes da pandemia, os profissionais de saúde já relatavam problemas salariais, sobrecargas de trabalho e problemas emocionais. E com a pandemia, os problemas foram intensificados. Em janeiro deste ano, por exemplo, os profissionais tiveram que enfrentar a crise por falta de oxigênio aqui em Manaus. Momento que vai ficar marcado para sempre. Além do excesso de trabalho, pelo menos 82 trabalhadores de saúde perderam suas vidas para o novo coronavírus só em Manaus. A nossa principal luta é trazer, fixar um piso salarial justo para essa categoria, E as 30 horas tão sonhadas, porque esses trabalhadores, eles estão exaustos, trabalham 12 horas, São 13 plantões. Então é uma carga horária muito pesada para eles e nessa pandemia, muitos dos nossos profissionais nós perdemos para o Covid, Foram 82 profissionais que a gente perdeu, infelizmente. Deram sua vida pela vida do paciente, E por que isso aconteceu? Exausto, O governador, ele contratou, ele absorveu nossos profissionais que estavam pelas empresas terceirizadas sendo escravizados, E o que acontece com isso? Ele contratou, hoje ele não paga o risco de vida, ele não paga o ticket de alimentação, que é direito, e para completar, eles contrataram profissionais que já estavam trabalhando super cansado. Mesmo em meio a todo esse caos, os enfermeiros seguem motivados pelo amor em ajudar a salvar vidas e devolver a esperança e, principalmente, muita saúde a seus pacientes. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, e é assim que o estado do Amazonas retribui os trabalhos desses heróis, desses guerreiros, Nós ouvimos e acompanhamos na reportagem de Nathalie Moraes. Estão com salários atrasados. São esses profissionais da saúde que deveriam estar recebendo homenagens, por exemplo, da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal, e não políticos que não contribuem absolutamente em nada no enfrentamento desta pandemia. Agora mesmo, a Assembleia Legislativa aprovou
renovou o título de cidadão amazonense para o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, que nada de significativo fez pelo desenvolvimento do turismo amazonense. É conhecido nacionalmente por animar as lives do presidente Bolsonaro tocando sanfonas. Bom, não vamos fazer aqui, não vamos questionar, ok, tudo bem, quer dar homenagem, que dê, mas vamos fazer uma lista de prioridades e também poderíamos perguntar para o cidadão quem eles gostariam de homenagear, que recebesse esse título tão importante que não deveria ser dado assim de qualquer forma. Bom, enquanto isso, temos aí centenas e centenas de profissionais de saúde salvando vidas que não têm esse reconhecimento devido, né? Mas aqui a gente reconhece sim e faz esse programa de hoje em homenagem a todos eles. Muito obrigada. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a arrecadação do governo do Amazonas bateu novo recorde pelo 4º mês consecutivo neste ano. Em abril, o total arrecadado foi de 1.832 bilhões de reais, Karime Leão. Pois é, o valor é 271 milhões de reais a mais do que o obtido no mesmo período de 2020, quando a arrecadação do Estado chegou a 1 bilhão e 560 milhões de reais. Com esse resultado de abril, o acumulado do quadrimestre deste ano é de 7 bilhões e 381 milhões de reais. É isso mesmo aí que você ouviu. São 7 bilhões e 381 milhões de reais. 817 milhões de reais a mais do que o arrecadado no primeiro quadrimestre de 2020. Esses dados foram apresentados hoje pelo deputado Dermilson Chagas, do Podemos. Bom, o fato é que nunca na história do estado do Amazonas um governador arrecadou tanto dinheiro. A economia do Amazonas vem crescendo mesmo enfrentando uma pandemia. Isso não é mérito diretamente do governador, e sim de uma conjuntura nacional que acabou favorecendo e favoreceu a economia amazonense. O Amazonas foi o estado que teve aumento na arrecadação, mas que não soube usar todo esse dinheiro para modernizar e ampliar o sistema de saúde do estado, por exemplo. Praticamente tudo que foi investido no Amazonas na área da saúde foram recursos do governo federal. Karime, mantendo esse crescimento, o estado vai fechar o ano com arrecadação próxima de 25 bilhões de reais. Vale lembrar que o antecessor de Wilson Lima, o então governador Amazonino Mendes, governou em 2018 com 18 bilhões de reais. 7 bilhões a menos que o Wilson Lima vai ter este ano. E com todo esse recorde na arrecadação, o governador mantém os servidores públicos com salários, gratificações e promoções congelados, causando perda no poder aquisitivo do funcionalismo público. É aquela história, enquanto os cofres do Estado estão abarrotados, o bolso do servidor está cada vez mais vazio. Contando o dinheiro em caixa, o governador poderia sim aproveitar esse dia de homenagens aos enfermeiros e anunciar um reajuste salarial para esses heróis, para os nossos heróis, ou pelo menos acatar as reivindicações da classe, ajustar, pagar os salários atrasados. Enfim, poderia arrumar melhor essa situação. 6h18 em Manaus, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o pedido de instalação de CPI da pandemia na Assembleia Legislativa do Amazonas, aqui no nosso estado, completa 2 meses nesse domingo e segue com apenas 3 assinaturas. Enquanto isso, em Brasília, líder do governo, o senador Marcos Rogério, questiona se há blindagem do governador do Amazonas na CPI da Covid e pede ao presidente da comissão, Omar Aziz, prioridade na convocação do governador do Amazonas, Wilson Lima. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. A suspeita de blindagem do governador Wilson Lima por parte dos deputados do Amazonas e supostamente pela alta cúpula da CPI da Covid foi questionada hoje pelo líder do governo no Senado Federal, Marcos Rogério. Em mensagem no Twitter, o senador por Rondônia questionou se há blindagem do governador do Amazonas na CPI da Covid e disse que há fortes indícios de fraudes no governo Wilson Lima. O senador Marcos Rogério pediu ao presidente da CPI no Senado, Omar Aziz,
Aziz prioridade na convocação do governador Wilson Lima e questionou quando serão convocadas as autoridades estaduais. Os requerimentos já estão todos aprovados. Marcos Rogério citou ainda os pedidos de impeachment engavetados na Assembleia Legislativa do Amazonas, além de Wilson Lima ter sido alvo de busca e apreensão na Operação Sangria da Polícia Federal, ter tido pedido de prisão e afastamento do cargo pela Procuradoria-Geral da República no ano passado e, recentemente, ter sido denunciado no Superior Tribunal de Justiça por organização criminosa, também pela PGR. Enquanto em Brasília, os senadores querem ouvir o governador do Amazonas para saber onde foi gasto o dinheiro federal enviado ao Estado para combater a Covid-19, por aqui, a Assembleia Legislativa finge que nada está acontecendo. Domingo, dia 16, vai fazer 2 meses que os deputados de oposição, Wilker Barreto e Dermilson Chagas, ambos do Podemos, deram entrada em um pedido para criar uma CPI para investigar os gastos do governo do Estado na pandemia. Até hoje, a CPI só tem 3 assinaturas e precisa de mais 5 para ser criada. Para o deputado Wilker Barreto, isso é constrangedor para a Casa Legislativa. E se fosse um país, o Amazonas seria o campeão do mundo em mortes proporcionais a 1 milhão de habitantes. E a Assembleia não se importa, não quer investigar. Nós temos gastos já denunciados pelo Ministério Público Federal de indícios de irregularidade no contrato da OAS, nos termos aditivos. Nós temos que investigar novamente como é que está esse contrato do Hospital de Campanha Newton Lins. E a nossa obrigação constitucional é cuidar do dinheiro do contribuinte, do povo do Amazonas. Odinei Araújo para o 18 horas. Bom, e o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, disse que os requerimentos para ouvir o governador Wilson Lima devem ser votados após a convocação do secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, em junho, e que não haverá blindagem de políticos. Karime, além da convocação de Wilson Lima, os senadores também pediram para ouvir o vice-governador, que é o Carlos Almeida Filho, o prefeito de Manaus, que é o Davi Almeida, e outros servidores e ex-servidores do alto escalão do governo do estado. Segundo Omar Aziz, no Amazonas, as investigações vão além da denúncia de superfaturamento na compra de ventiladores. Vão alcançar também a crise de oxigênio registrada em janeiro deste ano. É sério. E vamos agora direto a Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que traz as últimas informações da CPI da pandemia no Senado Federal. Muito boa noite, Carlos Eduardo. O clima foi tenso hoje na CPI. Teve pedido de prisão do ex-secretário de comunicação do governo, Fábio Van Garten, e a sessão foi suspensa, com o senador Flávio Bolsonaro chamando o relator da CPI, Renan Calheiros, de vagabundo. Nossa, Carlos Eduardo, boa noite. Muita confusão, não é não? Pois é, Karime. Boa noite a você, boa noite, Carlão. Tudo bem com vocês? Certo. Boa noite a todos e boa noite e parabéns a todos os enfermeiros e enfermeiras do estado do Amazonas. Boa. Parabéns e muito obrigado. Karime, fica até difícil para eu contar o que aconteceu hoje na CPI. Teve de tudo na reunião de hoje aqui em Brasília. Teve pedido de prisão, como você falou, inclusive o senador chamando o outro de safado. Eu nem vou colocar esse trecho nessa matéria, porque é de baixo calão mesmo. O depoente hoje chama-se Fábio Van Garten. Ele é ex-secretário de comunicação do governo federal. Ele entrou disposto a defender o governo e o presidente Jair Bolsonaro, mas foi colocado contra a parede pelos senadores de oposição logo pela manhã. Ele é uma peça importante para esclarecer por que o governo não respondeu a tempo à oferta de 70 milhões de vacinas da Pfizer em setembro do ano passado. Após sair do governo, ele deu uma entrevista à revista Veja e fez críticas ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o general Eduardo Pazuello. O áudio da entrevista foi divulgado pela imprensa hoje e isso repercutiu entre os senadores da CPI. Vamos ouvir esse trecho da fala dele à revista Veja. Foi negligência ou incompetência? Incompetência. Quando você tem um laboratório americano com 5 escritórios de advocacia apoiando na negociação e você tem do outro lado
pequeno, tímido, sem experiência. É 7-1. Bom, e a gente acompanhou aí a fala do ex-secretário de comunicação do governo, Fábio Van Garten, mas esse trecho foi na entrevista à revista Veja, e o ex-secretário foi o depoente hoje na CPI do Senado, como está nos explicando o nosso enviado especial, Carlos. E aí, diga lá. E ele é a fala de um ex-secretário decepcionado com o governo. Ele chamou a revista Veja e deu essa declaração infeliz, e isso repercutiu muito, ainda mais ele que disse que ele soube primeiro da proposta da Pfizer, encaminhou ao governo e o governo não fez nada, por isso que ele chamou de incompetente o ministro Pazuello. Isso gerou uma confusão, porque tentaram dizer se era o incompetente, era o ministro ou a equipe dele. Enfim, isso gerou uma confusão entre os senadores da oposição e os senadores governistas. Então, durante essa reunião, em meio a essa confusão, Karine, após entrar em contradição diversas vezes, agora à tarde o senador Renan Calheiros tentou requerer a prisão de Fábio Van Garten, como você vai ouvir agora, nesse trecho da reunião da CPI. Vamos lá. Se este depoente sair daqui ileso diante das mentiras, nós vamos abrir uma porta, vamos escancarar uma porta que depois vamos ter muita dificuldade para fechar. E na medida em que a gente não toma decisões diante do flagrante evidente, é óbvio que isso vai enfraquecendo a comissão. Aí foi a fala do senador Renan Calheiros durante a CPI do Senado de hoje, ele que é relator da CPI da Covid-19. Carlos Eduardo. E o senador Fabiano Contarato, que é delegado de polícia, também pediu a prisão em flagrante de Fábio Van Garten. Não ficou só no relator, mas o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, tentou acalmar a situação. Ele disse aos senadores que ele não é carcereiro e que não vai cometer injustiças. Vamos ouvir a fala dele na CPI após essa confusão, esse pedido de prisão de Fábio Van Garten. Vossa Excelência será o relator, o senhor vai escrever no seu relatório e nós vamos encaminhar o Ministério Público para fazer o que quiser. O que o senhor escrever no seu relatório vai ser aprovado por esse plenário. O senhor pode dizer, o senhor Fábio não poderia ter participado, quais os interesses dele em participar disso, falar o que o senhor que bem entender. Agora, daí a gente fazer isso aqui no tribunal de prisão, por favor, eu não farei isso. Bom, então acompanhamos o senador Omar Aziz, que é presidente da CPI da Covid no Senado, falando sobre o que não seria uma inquisição a CPI, que não daria voz de prisão para o ex-secretário de comunicação do governo, não é? Porque ali não caberia. Daí ele disse, não é, Carlos Eduardo, para que os senadores fizessem requisição, escrevessem a respeito. E parece que o Senado ele vai pedir, para a Procuradoria para que apure as falas de Fábio Van Garten durante a CPI, não é isso? Exatamente. Eu acabo de receber uma informação do jornal Correio Brasiliense que o presidente, o senador Omar Aziz, enviou à Procuradoria da República do Distrito Federal um relatório da oitiva de Fábio Van Garten que pede providências criminais por eventuais mentiras durante o depoimento. O despacho do senador sugere a prisão por falso testemunho, Karine. O pedido foi enviado ao procurador-chefe da Procuradoria daqui do Distrito Federal, o senhor Cláudio Dreves José. Ele que vai pedir ou não a prisão de Van Garten ao Poder Judiciário. O ex-secretário também vai ser processado criminalmente, ou seja, essa situação repercutiu aqui fora já, não ficou mais na conversa, O senador Omar Aziz colocou ali panos quentes, tentou acalmar, mas foi lá o senador Flávio Bolsonaro, chamou o relator de vagabundo, acabou suspendendo a sessão, foi uma confusão geral, eu estava lá, corri atrás de todo mundo, o senador saiu pelos fundos, o Renan Calheiros não quis falar com ninguém. Então foi uma situação meio que de fora de controle. Mas eu vou tratar de outro assunto que vem a nós do estado do Amazonas. O senador Omar Aziz, ele teria dito que no mês de junho a CPI vai começar a investigar a crise da pandemia no estado do Amazonas na CPI da Covid-19.
Essa informação nós demos ontem, com exclusividade, foi dita pelo senador Randolfo Rodrigues, em entrevista dada à Rádio Mix Manaus. Hoje à tarde eu conversei com o senador Humberto Costa, que destacou, ele confirmou essa situação e destacou a importância de investigar o que aconteceu em Manaus e no interior do Amazonas, sobretudo a crise do oxigênio. Vamos ouvir agora o senador Humberto Costa, do estado de Pernambuco. Eu acho que na próxima semana nós já vamos marcar as audiências para trazer as pessoas que foram convocadas ou convidadas e vamos discutir. O senhor acha importante, senador? Acho que é importante, porque isso faz parte do objeto principal do trabalho da CPI e, sem dúvida, é fundamental. Nós vamos fazer isso. Ok, muito obrigado. Você está ouvindo 18 horas. E esse então foi o senador Humberto Costa, do PT, membro da CPI da Covid-19 lá no Senado. Carlos Eduardo, então, a expectativa é grande, né? A expectativa é grande e ainda tem um empecilho que estamos de olho, Karine. A AGU, a Advocacia Geral da União, deverá apresentar ao STF um habeas corpus em favor do ex-ministro general Eduardo Pazuello, para que ele tenha o direito de responder apenas o que achar necessário quando depor na CPI. O que isso tem a ver com o estado do Amazonas? Tudo, porque o general Pazuello, ele que estava no comando juntamente com o governador Wilson Lima na crise do oxigênio. Se ele não quiser responder nada, isso vai interferir em muito as investigações da CPI da Covid-19 no que tange aos fatos ocorridos no Amazonas. Então, a informação que temos é que esse pedido de habeas corpus deverá ser apresentado nessa sexta-feira. Vamos ver se isso vai acontecer e se o STF, caso receba esse pedido, vai deferir ou não. E isso pode afetar muito os rumos da CPI da Covid-19. Esperar para ver, né? Vamos ver. Esperar para ver. Muitíssimo obrigada, Valeu. Carlos Eduardo, pela sua participação, contando aí os bastidores, tudo que está acontecendo direto de Brasília. Boa noite. Boa noite. Um abraço, gente. Até mais. Até mais. 6h32 em Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Olha, atenção, hein? Daqui a pouco, no 18 horas, você vai conhecer o programa de atenção fisioterapêutica a pacientes com sequelas pós-Covid, oferecido de graça, hein? Pela Universidade Paulista Unip. É o nosso assunto logo depois da primeira música, da primeira da playlist do 18 horas. Mix. Bem, nós vamos agora conferir, hein, a previsão do tempo para esta noite de quarta e também madrugada de quinta. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 63% e 97%. 6h38, boa noite. E depois de dobrar a oferta de empregos para a Zona Franca de Manaus, o projeto da empresa LG, que havia sido retirado da pauta da reunião da Suframa, será aprovado finalmente. E o anúncio foi feito durante uma live na noite de ontem, com a presença de executivos da empresa LG e do presidente da Federação das Indústrias do Amazonas, Antônio Silva. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, disse que a decisão veio após algumas reuniões, onde foi possível chegar ao entendimento da urgência de se ter uma decisão sobre investimento feito pela empresa e, por sua vez, a LG também entendeu a necessidade da criação de mais empregos do que o previsto inicialmente. Carlos da Costa aproveitou para agradecer à empresa sul-coreana. E depois de um compromisso de mais do que dobrar o número de empregos previstos originalmente eram 68 postos de trabalho, nós estamos falando em chegar a 150 postos de trabalho, uma grande vitória para a Zona Franca de Manaus, é uma vitória para a LG, uma vitória para a indústria. Nós decidimos que eu aprovarei. Hoje ainda estamos ouvindo os conselheiros nesse momento
mas que eu aprovaria hoje ainda, ad referendum, esse investimento. Eu gostaria de agradecer muito à LG por continuar a acreditar no Brasil, para continuar a fazer investimentos por esse compromisso adicional. Então, repito, nós estamos falando aqui mais do que o dobro do volume de empregos com o mesmo volume de renúncia fiscal inicialmente previsto. O secretário do Ministério da Economia disse ainda que, além da maior oferta no número de postos de trabalho, a aprovação da nova proposta considerou que a empresa LG é a 4ª maior empregadora do Amazonas, com 2.200 vagas. Retirado de pauta na última reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA no mês passado pelo próprio secretário Carlos da Costa, o projeto previa inicialmente investimento de 325 milhões de reais e a geração de 68 novos postos de trabalho, e já tinha recebido parecer favorável da maioria dos membros do Conselho. Na ocasião, Carlos da Costa disse que a retirada do projeto não significava de maneira nenhuma sua rejeição, mas um esforço para entender melhor as circunstâncias que fizeram com que um número tão baixo de empregos fosse gerado por um volume tão alto de investimento dos recursos do contribuinte. Também presente no encontro de ontem, o presidente da Federação das Indústrias do Amazonas, Antônio Silva, agradeceu em nome da indústria a aprovação do projeto e disse que esse era um momento auspicioso para o Estado. Agradecer, em nome do segmento da indústria do Estado do Amazonas, esse compromisso que ele firmou para conosco, depois feito essas análises, e o compromisso também que a LG fez, que o CEL acabou de ratificar aqui, nesse aumento da geração de emprego, para que pudéssemos continuar de uma maneira saudável essa relação entre a Secretaria, que para mim é o Ministério da Indústria e Comércio, e o segmento da indústria. Já o presidente da LG em Manaus, o sul-coreano Yong-sil, agradeceu com a ajuda de intérprete a equipe do secretário Carlos da Costa e reforçou o diálogo amistoso que permitiu que se atendesse às expectativas do governo federal e também aquilo que a empresa LG propõe para o Amazonas, que é a geração de mais vagas no mercado de trabalho. A LG é uma empresa que nasceu na região da Zona Franca de Manaus com 150 trabalhadores e hoje nós temos 2.200. Isso é fruto exatamente do investimento para encontrar o caminho certo da produtividade, da competitividade e, como consequência, gerar empregos. Nós estamos aqui apenas para celebrar esse momento que é de vitória para a região do Amazonas, que poderá contar com mais esse investimento e mais esses empregos para a região. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Olha, a Covid-19 é uma doença extremamente perigosa. Tem uma alta taxa de letalidade. Parte dos pacientes que desenvolvem os sintomas graves da doença saem do hospital com sequelas que muitas vezes exigem um pós-tratamento demorado, que inclui principalmente fisioterapia. E pensando justamente nesses pacientes, nessas pessoas, especialmente os que não têm recursos, que a Universidade Paulista, a Unip, aqui de Manaus, implantou o programa Atenção Fisioterapêutica a pacientes com sequelas pós-Covid, para ajudar com tratamentos gratuitos. Para conversar mais sobre esse projeto, vamos conversar agora com Raquel de Carvalho Vieira, que é coordenadora do curso de fisioterapia da Unip Manaus. Muito boa noite, Raquel. Seja bem-vindo ao programa 18 horas. Tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Então, o número de pessoas que desenvolvem sequelas pós-Covid é muito grande e o serviço público a gente sabe que, de repente, não dá conta para tantas pessoas. O que levou a Unip a implantar esse programa de fisioterapia? Pois é. Bom, a Unip, ela já conta com atendimento fisioterapêutico à população desde 2007 gratuitamente. Tá? Com a Covid-19, o número de pessoas que necessitam da fisioterapia por conta das sequelas aumentou significativamente. Como nós somos uma instituição de ensino e temos o compromisso em preparar nosso acadêmico ao mercado de trabalho, não teríamos um momento melhor do que este, com tantas pessoas necessitando de atendimento, para a implantação do programa. Preparamos o nosso aluno e ainda assistimos a população.
Ok, em que consiste esse programa? Devem ter muitos tipos de sequelas aí, né? Quais vocês vão atender aí? Tem alguma prioridade nesse mundo todo de sequelas, nesse processo todo? Sim, sim. Tem uma gama gigantesca de sequelas pós-Covid. Mas o nosso programa ele vai consistir em oferecer a recuperação funcional para esses pacientes acometidos com as sequelas, principalmente as físicas e neurológicas, auxiliando o retorno precoce às atividades da vida diária das pessoas. Certo. E quem é que pode participar? Vai ter algum tipo de triagem, né? Quantas pessoas o programa pretende ajudar? Sim, sim. Vai ter triagem, Karine. E é importante a gente explicar ainda que o nosso programa, ele está adequado, né, e está inserido no programa de estágio curricular obrigatório dos nossos alunos finalistas. As sequelas, né, presentes no pós-Covid, elas são as mesmas e em alguns momentos, né, inseridas nos nossos tratamentos que já existem há 14 anos. Então, a gente não vai ter limite nem data final para esse programa, né? Nós temos, sim, um limite diário de atendimento, porque a gente está cumprindo rigorosamente todos os protocolos sanitários. Então, as vagas diárias, elas são restritas, tá? Mas o interessado, né, no caso, ele vai fazer a triagem e ele vai ser direcionado e encaminhado para o setor específico que atenda melhor essa sequela dele, tá bom? Ok. Um dos critérios é que essa pessoa, né, a pessoa acometida da Covid-19 tenha tido os primeiros sintomas após 30 dias para ele estar inserido no nosso programa. Tá? E ainda ter os sinais vitais dentro dos parâmetros de normalidade, porque a nossa clínica, ela tem um atendimento ambulatorial, nós não somos uma unidade, né, de terapia intensiva e nem tampouco um hospital, tá bom? Ok. Você falou que tem uma extensa gama de sequelas aí, né? Quais são as principais que a Covid deixa no paciente? Pois é. Para a fisioterapia a nível ambulatorial, o cansaço, a fadiga em realizar atividades como se ele tivesse descondicionado fisicamente. A qualquer movimento, ele relata uma cansaço, um aumento da sua frequência respiratória. Então, essa é uma sequela que a fisioterapia vai ajudar e a gente vai atender. Diminuição de força muscular periférica, o que vai prejudicar o equilíbrio, flexibilidade, controle neuromotor, a respiratória também, que também entra nesse critério. Essas são as principais sequelas que a fisioterapia ambulatorial vai ajudar nesse paciente. Quando a gente fala de uma gama extensa, é porque tem pessoas, por exemplo, que estão desenvolvendo alopécia, que estão desenvolvendo alterações dermatológicas, que vão fugir à nossa área específica da fisioterapia na Clínica Escola da Unip, tá bom? Ah, entendi. E pessoas que tiveram as formas leves da doença, moderada da Covid, que não precisaram ser internadas, elas também podem desenvolver algum tipo de sequela para ser atendidas pela fisioterapia? Sim, sim, elas podem. Porque o que a gente tem de estudo atualmente, né, porque está super atual, né, a questão da pandemia e da Covid-19, ainda não temos estudos conclusivos sobre a extensão dessas sequelas e nem tampouco se elas estão relacionadas à hospitalização ou não na prática. O que a gente tem é uma parcela significativa de recuperados que necessitam do tratamento fisioterapêutico. Tá? Sim. Então, não precisa ter sido hospitalizado para estar apresentando essas sequelas, essas dificuldades todas. Olha, normalmente a fisioterapia é um tratamento bastante caro, não é isso? É por quê? Por que é caro? Porque demora bastante, o paciente tem que estar com frequência? Por que é caro? Normalmente eu bolso isso.
Fisioterapia é cara. Pois é. Na verdade, a fisioterapia não é cara pelo tempo e pela resposta demorada em alguns casos. Nem todos os Carlos, né? Sim. Nem todos os casos, eles são demorados para a reabilitação. Mas ela é mais cara porque o atendimento especializado requer um investimento e uma dedicação grande do profissional. Então, isso é que torna o custo final mais alto, tá? Não é pelo tempo do tratamento, não. Tá bom? Tá bom. Então, para finalizar, vamos dar o serviço. Como é que a pessoa faz para se inscrever para poder ser atendido nesse programa? Olha, eles vão ligar, né, as pessoas interessadas e que estejam dentro desses critérios após 30 dias dos primeiros sintomas estáveis, dos sinais vitais. Eles vão ligar para o 3643-3881, agendam a triagem, preferencialmente a ligação para agendar a triagem no período vespertino, das 13 às 18. E os atendimentos eles vão ocorrer segunda, quartas e sextas, no período matutino, de 8 às 11 e de 13 às 17. Após essa triagem, eles são direcionados à especialidade que melhor atenda, né, as limitações funcionais dele, e ainda se necessário, a gente vai encaminhar os outros serviços de saúde disponíveis na Unip, que temos aí do atendimento nutricional, psicológico, de enfermagem, biomedicina e odontológico, todos no formato de estágio, tá? Ok, então só para repetir, o telefone 3643-3881. 3643-3881, do horário de 1 da tarde até às 6 da tarde, não é isso? Isso. Muitíssimo. Perfeito. Ok, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Imagina, obrigada, estou à disposição. Uma ótima noite. Conversamos com Raquel de Carvalho Vieira, ela é coordenadora do curso de fisioterapia da Unip Manaus. 6h51. 18 horas. Olha, ainda sobre fisioterapia e esse programa todo aí, né? Vale lembrar ainda que a Prefeitura de Manaus tem um centro especializado de reabilitação, professor Raul Grace, que oferece atendimento com uma equipe multidisciplinar de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã até às 6 da tarde. O centro fica na rua Teresina, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. Para ter acesso aos serviços, é necessário ter encaminhamento médico. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, as vendas do Dia das Mães teve crescimento de 5% e ainda segundo a federação que representa o setor, a expectativa para esse ano é de crescimento nas vendas e nas contratações. É o nosso assunto em instantes, logo depois da música. Olha que legal, hein? As vendas do Dia das Mães teve crescimento de 5% segundo a federação que representa o setor, que é a FEComércio. E para a federação isso significa a recuperação do comércio amazonense, que já vem sentindo aí resultados positivos nas vendas com a reabertura do comércio. Carlão, e a projeção para o segundo semestre deste ano é otimista, com o aumento das vendas do setor e a reabertura de novos postos de trabalho, como explica pra gente a repórter Júlia Gomes. Os dados oficiais das vendas para o período do Dia das Mães, que representa a segunda melhor data do comércio, ainda não foram fechados. Mas, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas, as vendas foram boas e devem superar as expectativas de crescimento anunciadas anteriormente, como afirma Aderson Frota, presidente da FEComércio, o que, de acordo com ele, representa também uma recuperação do comércio amazonense. Eu acho que nesse Dia das Mães nós vamos crescer no mínimo 5%. Houve uma euforia, houve uma movimentação muito intensa nos shoppings, nas lojas que têm produtos linkados ao Dia das Mães. Isso foi um momento de efusividade, de expectativas positivas, de alegria por parte do consumidor, de contentamento por parte dos empresários. Então a gente está realmente vivenciando um momento de recuperação muito forte e muito positivo.
A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Amazonas estima um crescimento de 3,8% na comparação com 2019. Isso porque em 2020, devido à pandemia da Covid-19 no Amazonas, as vendas foram praticamente inexistentes para o período, segundo a entidade. Aderson Frota afirma ainda que desde a reabertura do comércio no estado, no início de março, após perdas econômicas e também de postos de trabalho, o setor vem conseguindo se reequilibrar, com crescimento de quase 15% já no mês de abril, na comparação com o período anterior, e criação de quase 2.000 postos de trabalho. E mesmo diante das dificuldades enfrentadas pelo setor, como a falta de abastecimento, ele ainda faz projeções para o segundo semestre do ano. Com relação ao que eu falava naquele período sobre a dificuldade de abastecimento, essas dificuldades estão sendo aos poucos superadas. Nós tivemos um problema da escalada do dólar, depois nós tivemos a falta de navios, depois nós tivemos a falta de embalagens, mas esses assuntos estão sendo resolvidos paulatinamente e nós estamos voltando à normalidade. Então, a nossa perspectiva é que o segundo semestre vai ser positivo. Então, passar todos esses aspectos, o nosso processo de recuperação vai ser positivo, vai ser muito bem sedimentado. Vamos ter novamente não só o crescimento das vendas, mas o crescimento dos postos de trabalho. Isso faz a economia florescer. Com a segunda onda da Covid-19, o comércio no Amazonas ficou fechado desde a última semana de dezembro no ano passado até a primeira semana de março de 2021, retomando as atividades presenciais de forma gradativa, com restrições de horários de funcionamento e circulação de pessoas. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Agora em Manaus, 7 horas em ponto. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje pela manhã, o senador Marcos Rogério do DEM de Rondônia provocou o presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz do Amazonas. Ele perguntou se a CPI vai blindar o governador Wilson Lima diante dos fortes indícios de fraudes no Amazonas durante a pandemia. Marcos Rogério é vice-líder do governo do presidente Jair Bolsonaro e sabe das relações políticas de Omar Aziz com o governador Wilson Lima. O senador lembrou que a situação das denúncias de corrupção no Amazonas é gravíssima e lembrou a Omar Aziz que o Wilson Lima foi denunciado ao Superior Tribunal de Justiça e teve pedido de prisão e de afastamento do cargo pela Procuradoria-Geral da República. Omar Aziz respondeu que a comissão irá investigar tudo e a todos. Ainda pela manhã, a assessoria do senador do Amazonas enviou nota à imprensa. Detalhe, a nota tem 723 palavras e não cita o nome do governador Wilson Lima. As perguntas do líder do governo no Senado ainda estão no ar. Quando serão convocadas as autoridades estaduais do Amazonas? Ou teremos blindagem? 18 horas. Carimilhão tem cortesia, né? Quem ganhou? Temos sim, pessoal do aplicativo Humano, Alan Cavalcante de Moura e Andréa Santos. Cada um levou um par de ingressos para conferir o espetáculo do Circo Marcos Frota. Boa noite, Karime. Um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Amanhã, a partir das 6 da tarde, voltamos com você aqui no melhor mix do Brasil. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.